Oi, eu me chamo Amanda Dalla Rosa, eu sou psicóloga, especialista em sexologia e uma das minhas áreas de pesquisa e intervenção é o gênero. Então hoje eu vim falar aqui um pouquinho para vocês sobre o enfrentamento da violência doméstica e dos maus tratos contra os animais durante os tempos de Covid. Já vou deixar avisado que eu tô acompanhando aqui os slides e que eles vão ser repassados para vocês também. Então, todo o material de apoio da aula vai estar nos slides e os meus contatos também. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, se vocês quiserem mais recomendação de literatura, se quiserem debater um pouquinho sobre o tema, porque aqui nesse modelo de aula a gente não consegue fazer isso, os meus contatos estão aqui nos slides e eu fico à disposição para conversar. Então, eu costumo falar que a violência doméstica, ela é um sinônimo para poder e que relacionamento abusivo é um sinônimo para controle. Então, essas quatro palavras, elas são praticamente sinônimos. Violência doméstica, relacionamento abusivo, poder e controle. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, antes de tudo, eu trouxe aqui alguns mitos sobre a violência doméstica que muitas pessoas acreditam. Então, muitas pessoas acreditam que a violência ela é somente física, que somente se tiver com o olho roxo, se a pessoa tiver sido espancada, que é violência doméstica. E não, a gente vai ver quais são os tipos de violência doméstica. Muitas pessoas acreditam que a vítima fica na relação porque ela gosta de apanhar. Porque a famosa frase mulher de malandro gosta de apanhar. E não é isso, a gente vai entender quais são as variáveis que mantêm uma pessoa dentro de uma situação de violência doméstica. Aqui na aula, vocês vão perceber que eu falo muito como a vítima sendo uma mulher e o agressor sendo um homem. Porque vai ser isso que vocês vão encontrar também na literatura. Inclusive na literatura que eu separei para vocês. Isso acontece porque a maioria dos casos são agressores homens contra vítimas mulheres. Mas não é exclusivo, tá? Quando a gente fala sobre violência doméstica, ela pode ser praticada de qualquer pessoa para qualquer pessoa, independente do gênero. Então, homens também praticam violência doméstica contra homens. Mulheres praticam violência doméstica contra mulheres e mulheres praticam violência doméstica contra homens. Mas a gente sempre vai estar falando aqui sobre como um homem sendo o agressor e a mulher a vítima, porque são, como eu disse, infelizmente são a maioria dos casos. A gente vai inclusive falar um pouquinho aqui sobre a lei do feminicídio, tá bom? Então, outro mito a respeito da violência doméstica é de que é fácil identificar o tipo de mulher que apanha, como se existisse um tipo. Então, existe todo um estereótipo em cima da vítima e a gente vai descobrir, infelizmente, na aula que qualquer pessoa pode ser vítima de violência doméstica. Isso não significa que qualquer pessoa vai se manter dentro da violência doméstica. E a gente vai entender, como eu disse, quais são as variáveis que fazem alguém se manter em uma situação assim. E, então, resumindo todos esses mitos que eu trouxe mais um mito aqui pra vocês de que o abuso ele é explícito. Muitas pessoas acreditam que em situações de violência doméstica, como eu disse, vão perceber o olho roxo, vão perceber alguma gritaria nos vizinhos, vão perceber alguma coisa, e infelizmente não. A maior parte dos casos de violência é velada, é embaixo dos panos, é muito escondido, e a gente precisa ficar muito atento para entender isso e conseguir enfrentar isso, conseguir ficar na situação de prevenção também de violência doméstica, tudo bem? Outro mito acerca da violência doméstica é de que um abusador nunca vai mudar. Então, uma vez agressor, sempre vai poder fazer isso. E não, né? A gente vai ver que é possível sim mudar e como que isso é feito. Algumas pessoas acreditam também, outro mito sobre a violência doméstica, de que só é possível denunciar na delegacia da mulher ou no 180.
E não, existem várias formas de denunciar. Vocês também vão entender quais são. Outro mito que eu trouxe a respeito é de que tem gente que acredita que somente a vítima pode denunciar. Não. Qualquer pessoa pode denunciar, inclusive qualquer pessoa que saiba sobre um caso de violência doméstica tem o dever de denunciar. E a gente vai ver quais são esses meios, né? E o último mito que eu trouxe é de que tem pessoas que acreditam de que não existe solução. Que a sociedade é assim mesmo, que a humanidade é assim mesmo e vai continuar assim para sempre. E a gente vai ver que não, que existe solução sim. Então, quando a gente fala sobre a violência, a gente fala sobre as diferentes faces da violência. Porque, como eu trouxe para vocês, a violência ela não é somente física. Aqui, nessa aula, eu baseei as violências nas descrições que estão na Lei Maria da Penha, que é a lei de 2006, número 11.340. Mas vocês vão encontrar dentro da literatura algumas divergências a respeito dos tipos de violência existentes. Como a gente está falando sobre o enfrentamento de violência doméstica e maus tratos contra os animais no Brasil, em tempo de Covid, eu trouxe aqui pra gente o modelo da Lei Maria da Penha, certo? Mas como eu disse, vocês vão encontrar algumas diferenças na literatura. Então, existem 5 tipos de violência. A violência física, a violência sexual, a violência psicológica, a violência moral e a violência patrimonial. E a gente vai ver todas elas. Então, como eu falei, a Lei Maria da Penha foi criada em 2006. Porém, a Maria da Penha ficou mais de 10 anos lutando para provar que ela sofria violência. Eu não sei se vocês conhecem um pouquinho sobre a história dela, mas eu vou contar aqui brevemente. Ela sofreu um atentado do marido, então ele tentou matá-la com arma, com um tiro, durante a noite enquanto ela dormia. E ela tentou provar que foi ele quem fez isso, e ele inventou uma história de que tinham tentado assaltar a casa, tinham tentado entrar dentro da casa, e que não havia sido ele. Com esse tiro que ele deu nela, ela ficou paraplégica e ela anda em cadeira de roda até hoje. Depois disso, depois de muito tempo, depois de quase 6 meses em um hospital, quando ela conseguiu, para se recuperar, quando ela conseguiu voltar para casa, ele tentou matá-la eletrocutada durante o banho. Aí as pessoas viram, não, tem algo realmente errado aí. E somente aí que foram acreditar nela que ela estava falando a verdade. Só que, a partir desse momento, até provarem que tudo aconteceu, até ela conseguir ter uma justiça, isso demorou mais de 10 anos. Então, como eu disse, só em 2006 que a lei começou a existir. Então, é muito recente, certo? Por isso que a cultura tá mudando aos poucos, porque ainda, infelizmente, é muito recente. Antes de 2006, não existia absolutamente nada que assegurasse uma pessoa vítima de violência doméstica. Em 2015, 9 anos depois, o IPEA fez uma pesquisa e descobriu que, com a lei, 10% dos crimes de feminicídio diminuíram após a criação da lei. A gente já vai entender por quê. Então, falando um pouquinho sobre os tipos de violência, a violência física, quando a gente fala sobre ela, tem gente que acha que é dar soco, que é dar porrada. Isso também é violência física, mas não é somente isso, violência física. Então, a violência física ela é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal. Na lei está escrito da mulher, mas como eu falei para vocês, a lei ela foi adaptada um pouquinho depois e ela serve para qualquer gênero. O que é considerado violência física dentro da lei? Espancamento, atirar objetos, sacudir e apertar os braços. Então, sabe essas situações que são bastante, digamos, comuns dentro de alguns tipos de balada, que alguém fala não para outra pessoa e a outra pessoa não aceita ou não, e aí segura a pessoa pela mão, pelo braço? Isso é violência física, independente de deixar marca ou não.
estrangulamento ou sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras ou arma de fogo e tortura. A violência psicológica. Ela é considerada como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Então, a violência psicológica, eu costumo dizer que ela é a primeira a acontecer. Para os outros tipos de violência acontecerem, a violência psicológica já está acontecendo. Como eu disse, a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Então, dentro da lei, o que são consideradas as violências psicológicas? Ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, proibir de estudar e viajar ou de falar com amigos e parentes, vigilância constante, perseguição, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade. Esse último a gente está falando sobre gaslighting. É uma expressão que está vindo com força na atualidade, está muito se falando sobre gaslighting, mas eu não sei se vocês conhecem, então eu vou explicar um pouquinho o que é. Quais são alguns sinais do gaslighting? Quando você duvida de si mesma constantemente e se pergunta, será que eu que sou sensível demais? Várias vezes ao dia. Constantemente se sente confusa ou até mesmo maluca. Está sempre pedindo desculpas ao seu parceiro. Não entende por que, com tantas coisas boas aparentemente na sua vida, você não está feliz. Com tanta coisa que você deveria ser grata, digamos assim, você não tá feliz, você não tá realizada. Frequentemente cria desculpas para justificar o comportamento do seu parceiro, para seus amigos e para sua família, ou até mesmo para si mesma. Começa a esconder informações de seus amigos e da sua família para que não tenha que explicá-las ou inventar desculpas. Você sabe que algo está muito errado, mas nunca consegue expressar exatamente o que, nem para si e nem para outras pessoas. Começa a mentir para evitar as distorções da realidade e ser posta para baixo. Tem dificuldade para tomar decisões fáceis. Sente que costumava ser uma pessoa muito diferente, uma pessoa mais confiante, mais divertida, mais relaxada. Se sente desesperançosa e desanimada, sente que não consegue fazer nada certo e se pergunta se ainda é uma parceira boa o suficiente. O gaslighting é um tipo de violência onde existe uma manipulação tão forte que ela faz com que a vítima chegue a duvidar da sua própria capacidade mental. Então, eu trouxe aqui alguns sinais que podem ser alguns tipos de gaslighting, certo? Não é porque tem algum dos sinais que vai ser gaslighting, precisa ser investigado isso. Mas, por exemplo, vocês já conheceram uma pessoa muito manipuladora? Mas assim, tão manipuladora que a pessoa vai chegar pra você e falar: essa garrafa é vermelha. E você vai falar: não, essa garrafa ela é azul. E a pessoa vai falar: não, essa garrafa é vermelha. E essa pessoa ela fala com tanta credibilidade. Ela praticamente acredita que a garrafa é vermelha, que você, mesmo sabendo que a garrafa é azul, chega a duvidar de si mesmo se a garrafa é azul ou vermelha. Dependendo do nível de gaslighting, se alguém chegar para você e perguntar que cor é a garrafa, você pode chegar a responder: a garrafa é vermelha, mesmo você sabendo que a garrafa é azul. Então, é esse tipo de manipulação, esse tipo de controle, lembra que eu falei para vocês sobre controle e poder? É esse tipo de situação que acontece dentro do gaslighting e é esse tipo de situação que acontece dentro das relações de violência doméstica. Então, o abusador ele tem muito controle em cima da vítima, certo? Violência sexual. Trata-se de qualquer conduta que constranja,
a presenciar, manter ou participar de uma relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coerção ou uso de força. Quando a gente fala sobre violência sexual, todo mundo pensa sobre o estupro. Estupro é violência sexual, mas não exclusivamente. Então, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, então obrigar a fazer alguma posição, algum fetiche, alguma coisa que a pessoa não queira, é violência sexual. Impedir de usar os métodos contraceptivos ou forçar a abortar é violência sexual. Forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação também é violência sexual. Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, o estupro marital. Então, existe muito essa cultura de que dentro de um relacionamento heteronormativo a mulher precisa manter relações sexuais com o marido, porque a gente tem essa cultura de acreditar que homem tem mais vontade de sexo, homem pensa mais em sexo, homem tem uma necessidade de fazer sexo. E isso não é verdade, tá? Não é, muito pelo contrário, a gente sabe por pesquisas que não existe uma comprovação de que homens têm mais vontade de sexo do que mulheres. E aí, como existe essa cultura, existe também a pressão de que mulheres, como eu disse, precisem fazer sexo dentro do casamento mesmo sem estar com vontade, somente para agradar o marido. Então a gente tem até dentro da nossa cultura uma outra frasezinha que é: se eu não estiver em casa, eu vou achar na rua. E isso mantém para que algumas mulheres se mantenham dentro do estupro marital. Outro tipo de violência doméstica, a violência patrimonial. Ela é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Então, o que é a violência patrimonial? Controlar o dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, destruir documentos pessoais, furto ou extorsão, dano, estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos, causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste. Então, lembra que eu falei pra vocês que tem uma divergência dentro da literatura? Porque algumas pessoas acreditam que esse tipo de violência pode estar dentro da violência psicológica também. Como é que a gente tá falando dentro da lei, eu vou explicar um pouquinho por que isso é violência patrimonial. Porque a gente acredita que isso acontece da mesma maneira não, desculpa. Acontece em conjunto com a violência psicológica. Então, elas andam em paralelo. Mas, como eu disse, dentro da literatura vocês vão encontrar um pouquinho de divergência quanto a isso, tá? Mas não importa, independente do tipo de categorização, é violência. E a violência moral? Ela é considerada como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. O que é a violência moral? Acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole, desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir. Então, como eu tinha falado lá no começo, muita gente acredita que existe um tipo de mulher que sofre violência doméstica, dentro de vários estereótipos e estigmas, inclusive pautados no tipo de vestimenta que a mulher se veste. A Leonor Walke, ela é uma psicóloga norte-americana e ela entrevistou cerca de 1.500 mulheres em relacionamentos abusivos em situação de violência doméstica para entender então o que está acontecendo. Por que tem tanta mulher se mantendo dentro de uma relação abusiva desse nível? E ela descobriu uma coisa chamada o ciclo da violência. Então, a violência ela acontece de forma cíclica. Ela tem 3 pontos. Ela tem a fase da lua de mel,
a fase da tensão e a fase da explosão. Na fase lua de mel é onde tá tudo bem, é onde o relacionamento é maravilhoso, onde tem até, de novo, mais uma frase bastante comum, né, na cultura de que apanha e depois recebe flores. Então esse receber flores é a lua de mel. É onde tá tudo incrível, onde o relacionamento é perfeito e o relacionamento abusivo, o relacionamento de violência doméstica, ele não é como um relacionamento comum. Ele é extremamente romantizado. É também, como eu falei, como acontece de maneira cíclica, os relacionamentos sempre começam pela lua de mel. Então, começa tudo sempre muito bem, tudo sempre muito incrível. E na lua de mel, como eu disse, é onde vai acontecer os arrependimentos e a reconciliação. Na fase de tensão, é onde ocorrem os aumentos de estressores dentro da relação. Isso não significa que há algo causado pela vítima, que há algo causado dentro da interação do casal, por exemplo. Acho importante fazer só mais um adendo aqui. Então, a violência doméstica, ela não é somente sobre casais, tá? Eu falo muito sobre relacionamento abusivo, sobre a situação, como eu disse, de um casal, um par romântico. Mas violência doméstica se configura de qualquer pessoa para qualquer outra pessoa dentro de um ambiente familiar. Então, a violência pode acontecer de pai para filho, de mãe para filho, pode acontecer de tio, de avós, pode acontecer de namorados, não precisa ser um casal casado ou em união estável que more na mesma casa. Então, a violência ela pode acontecer de qualquer maneira, tá? Acho importante eu explicar isso. Como eu disse, eu falo bastante sobre o par romântico e principalmente como o homem sendo o agressor e a mulher a vítima, porque são a maior parte dos casos, mas não é exclusividade, certo? Então, na fase da tensão, quando ocorre esse aumento de estressores, qualquer coisa pode ser gatilho para o agressor. Então, às vezes, não é algo relacionado com a vítima, às vezes um estresse no trabalho, às vezes alguma outra coisa externa pode ser estressor, que vai aumentar também os estressores dentro da relação. A paciência do agressor vai acabando e ele começa a xingar e humilhar a vítima. Na fase da explosão, acontecem as agressões mais severas. E elas podem ser qualquer um dos 5 tipos de violência que eu falei pra vocês aqui. Então, a fase da agressão ela não é exclusiva da violência física. E aí, como eu falei, é um ciclo. Então, começa tudo bem, tudo maravilhoso, tudo incrível. A coisa começa a esquentar um pouco, começa a ficar um pouco mais difícil, vem a explosão. Aconteceu a explosão, volta pra fase da lua de mel. E aí vem aquelas frases bem comuns de ele vai mudar, mas ele tá diferente, ele prometeu que foi a última vez. Porque como eu trouxe pra vocês, na fase da lua de mel existe muito a promessa de que vai haver mudança, de arrependimento. E isso é feito de uma maneira tão intensa. Então lembra que eu falei lá sobre a garrafa? Que você chega a ficar em dúvida? Isso acontece de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão manipulada, de uma maneira com aquelas 2 palavrinhas que eu falei, de poder e controle, que a vítima acredita nisso. Até vir a próxima explosão. Existe mais uma coisa dentro da violência doméstica que se chama escalonamento da violência, que também foi descoberto pela mesma psicóloga. O que quer dizer escalonamento da violência? Então, os padrões de agressividade, eles aumentam durante o relacionamento. Os níveis de explosão, os níveis de agressões, eles nunca começam no maior nível. Nunca começa com um soco no olho, deixando o olho roxo. Começa devagarzinho, testando limites, vendo até onde pode ir e vai piorando. Então, começa com um apertão no braço, que vira um tapa, que vira um soco, que vira um espancamento,
que pode chegar no feminicídio. Não significa que todo relacionamento abusivo, que toda situação de violência doméstica vai chegar no feminicídio, vai chegar no assassinato. Porém, pode chegar. Também, como eu disse, nem toda situação de violência doméstica é física. Ela pode ir escalonando no sentido de as agressões verbais ficarem mais fortes, as agressões patrimoniais ficarem maiores, mais frequentes. Mas sempre existe o escalonamento da violência. Certo? Eu coloquei aqui nos slides um trechinho de um vídeo que é daquela série La Casa de Papel, onde... me fugiu o nome da personagem, mas onde ela fala sobre a violência. Então, ela começa falando justamente sobre isso. Não começa com um tapa. Se começasse com um tapa, todo mundo ia fugir. Ninguém ia ficar numa situação sabendo que vai, por exemplo, apanhar. Começa de outra maneira. Eu lembro que ela traz bastante nesse relato dela, começa com ele falando, poxa, mas você vai usar mesmo essa saia curta? Você trabalha com homens, né? Talvez você possa sofrer algum tipo de assédio. Então, começa de uma maneira muito romantizada, de uma maneira que parece cuidado, de uma maneira que parece proteção e não controle. Ah, que fofo, ele tá com ciúme de mim, porque ele gosta muito de mim. Porque ele tá tentando me cuidar, tá tentando me proteger. Então, sempre vai começar dessa maneira, até chegar no nível da agressão. Certo. E o que faz uma pessoa ser agressiva? O que leva uma pessoa a praticar a violência doméstica? Então, existe uma pesquisa chamada Modelo Patterson, feita em 1992, e ela é conhecida como a erva daninha. Então, são várias variáveis que estão inclusas dentro do ciclo de uma família que vão predizer comportamentos agressivos. Isso explica como que o ambiente ele molda comportamentos agressivos. Então, é feito em 4 estágios. No estágio 1, tem então as características familiares. Então, a negligência, o abandono, o uso de substâncias e álcool. Existe no estágio 1 também estressores sociais, que são a pobreza, o desemprego, uma vizinhança violenta, o temperamento da criança. Então, se a criança é hiperativa, se ela tem insônia, se ela tem transtorno desafiante opositor, e as práticas parentais abusivas. Então, grito, violência física, superproteção. Então, já na primeira fase, no primeiro estágio, essa criança já é considerada como uma criança difícil. Ela já é caracterizada assim. Esses são os primeiros fatores para predizer um comportamento agressivo, para fazer com que alguém se torne agressivo. Tem, como eu disse, o fator genético. Então, da criança ter um temperamento já um pouco mais difícil. Mas se ela tiver em uma família, em uma situação onde ela consiga ser cuidada, isso não vai acontecer. No estágio 2 é o estágio social infantil. Então, ele acontece geralmente dentro da escola, que é onde a criança tem maior sociabilidade. E dentro da escola começa a acontecer a rejeição de pares, a inabilidade social. Então é aquela criança que ninguém quer brincar, que todo mundo rejeita, que é aquela criança que incomoda. Geralmente existe uma baixa produtividade escolar, fracasso escolar e rejeição dos professores também. Então, o fulano realmente ele é muito problema, ele dá muito trabalho. Então, qualquer coisa que aconteça na sala de aula já é culpa desse fulano. Existem reclamações constantes sobre a criança. E, geralmente, aqui a criança começa a procurar pelo que a gente chama de pares desviantes. O que são os pares desviantes? São crianças desse mesmo padrão.
são crianças, então, começam a ser rejeitadas pelos pais, pelos professores, pelos colegas, então elas começam a procurar pessoas similares que também se sintam assim. Então, daí vira, por exemplo, aquele grupinho da baderna, aquele grupinho da bagunça. E aí que começa a ter o problema, porque um começa a incentivar o outro. No estágio 3, ao se juntar com os pares desviantes, a criança ela vai aprimorar as suas habilidades sociais. Então, se a criança A aprendeu a, por exemplo, gritar dentro de casa e a criança B aprendeu a bater porta, quando junta a criança A e B, elas vão aprender o comportamento uma da outra. Então, a probabilidade tanto da criança A quanto da criança B gritar e bater porta fica muito maior. Geralmente aqui acontece uma rupção com a família, então a criança se afasta da família de vez. Isso não significa no período da adolescência que a adolescência se afasta, que o adolescente se afasta, tá? Isso é outra questão. Muitas vezes aqui ocorre a utilização de álcool e outras drogas. E a criança começa a reproduzir um padrão de comportamento agressivo e violento. Aqui a gente pode caracterizar a criança para adolescente e adolescente, certo? No estágio 4, então já na vida adulta, essa pessoa ela já tem um baixo repertório de habilidades sociais, é um adulto que tem geralmente uma dificuldade de manter um emprego fixo, um emprego estável, e tem dificuldade em manter relacionamentos estáveis e saudáveis. Então, são esses os modelos que a gente fala sobre a erva daninha, né? Que é esse modelo Patterson que mostra por que ou como alguém se torna violento. E como que isso acontece desde lá do começo da vida. Então, é o que a gente costuma falar, de que a violência em casa gera violência na rua e a violência na rua gera violência em casa. É, mais uma vez, um ciclo. A violência, ela também é muitas vezes intergeracional. O que isso significa? Que ela é perpassada entre as gerações na família. Então, vários estudos mostram que crianças que crescem em lares violentos têm maior chance de reproduzir algum tipo de violência. E aí tem um estudo que mostra que meninos que observam o pai sendo agressivo dentro de casa têm muita chance de reproduzir essa agressividade dentro de relacionamentos, e meninas que dentro de casa observam a mãe sendo vítima de violência doméstica, a mãe sendo passiva à violência, tendem a ser vítimas de violência de parceiro íntimo. Então, vou dar um exemplo aqui também extra para vocês. O meu TCC na graduação foi justamente sobre isso, sobre a intergeracionalidade da violência. Então, eu fiz um estudo sobre mulheres encarceradas e como que tinha havido, então, esse histórico de vida delas. Foram mulheres que passaram por muita violência dentro da própria família na infância, depois passaram por violência com os maridos, violência de parceiro íntimo, e tiveram filhos. Então, o meu estudo era com mulheres mães. E aí, o que acontece? Essa violência, ela é passada delas para os filhos também. Ou, quando presas, os filhos vão ficar sob cuidado de quem cuidou delas. Então, também vão sofrer violência. Então, como eu disse, é um ciclo. Para a gente conseguir atuar contra isso, a gente precisa quebrar todo esse ciclo. Aí eu trouxe sobre a cultura da violência no Brasil. Então, na esfera pública ou privada, os abusos contra a mulher, eles acontecem de diversas formas. Então, a violência de gênero, ela começa desde o descobrimento do sexo biológico do bebê. Então, desde que se descobre se vai ser um menino ou se vai ser uma menina. E aí começam a vir, por exemplo, algumas piadinhas que parecem inofensivas, mas é o que a gente costuma brincar, que é a pontinha do iceberg. A gente acha que uma coisa ela é inofensiva, ela não tem problema, mas é a pontinha do iceberg que vai começar ali a causar o problema de algo muito mais profundo. Então, por exemplo, o tipo de brincadinhas brincadeirinhas de prenda suas cabritas que o meu balde tá solto. Ou descobre que, por exemplo, vai nascer uma menina
e fala pro pai ou pra mãe dessa criança que às vezes nem nasceu, que às vezes tá na barriga ainda. Ah, já comprou a espingarda? Porque tem que afastar, né? Então, essa cultura de que os homens sempre vão atacar e as mulheres precisam ficar na defensiva. E isso acontece, como eu disse, muitas vezes antes mesmo da criança nascer. Para pais de meninos, acontece muito a cultura de estimular, ah, esse vai ser um garanhão, ah, esse vai pegar todas. O que acontece nessa sexualização das crianças? Ele começa junto com essa cultura de que, como eu falei, o homem ele sempre vai ser ativo, ele sempre vai ser agressivo, ele sempre vai ser, digamos assim, essa cultura, né, do que é ser um homem, de que precisa ser mais agressivo para provar que é macho. E as mulheres, o contrário, as mulheres sofrem com a situação de precisa ser delicada, precisa ser cuidada, precisa ser protegida, precisa ser passível. E isso tudo corrobora para a cultura da violência. Então, tudo isso auxilia para que, dentro de um relacionamento abusivo, dentro de uma situação de violência doméstica, ocorra isso. Então, lembra que eu falei pra vocês que a gente sempre fala sobre o homem sendo o agressor e a mulher a vítima? Porque é a maioria dos casos. E é a maioria dos casos justamente por conta dessa cultura que estereotipa os gêneros. E aí ocorre uma diferença muito grande na criação entre meninos e meninas, como eu falei desde o nascimento. Então, muita gente fala, ser mãe de menino é mais difícil, porque menino é mais complicado, menino é mais difícil, menino é mais bagunceiro. Então, já começa a colocar o estereótipo em cima das crianças de que a menina ela é mais comportada e o menino, ele é o, digamos, invocado, né? E, de novo, gente, não tem comprovação científica nenhuma sobre isso, certo? Isso é extremamente cultural. Ai, mas eu conheço um caso onde dois irmãos, a menina é mais passível e o menino, ele é mais invocado, digamos assim, certo? Aí a gente vai, e existe de fato. Mas aí o que a gente vai avaliar? Qual que é o ambiente que essas crianças estão inseridas? Como que ocorre a criação dessas crianças? Então, os próprios pais estimulam para que isso ocorra com as crianças. Então, para que os meninos sejam, digamos assim, mais invocados e para que as meninas sejam mais calminhas. Os próprios pais estimulam isso. E aí, isso também vem de uma cultura de que os meninos, né, desde muito novinhos, desde muito criança, são incentivados a brincar de coisas violentas. Então, é incentivado a brincar de lutinha. Inclusive, muitos meninos aprendem de que brincando de lutinha, você ainda não pode só bater, você tem que ganhar. Você não pode apanhar. E acontece outra situação dentro da nossa cultura, muito comum, de que se um menino ele implica com uma menininha, se ele tá enchendo o saco, se ele tá provocando, é porque ele gosta dela. É porque ele não sabe se declarar, porque meninos não sabem ser gentis, ser românticos, ser cuidadosos. Como eu falei, isso de fato acontece muito, mas não acontece porque é algo inato do ser humano. Acontece por um fator ambiental. Como eu disse, existem inúmeros estudos científicos que comprovam isso. E aí essa cultura também vai fazer com que as meninas aprendam que elas precisam ser resgatadas. E aí isso acontece muito, por exemplo, nos filmes da Disney, nas histórias de princesa, de que as meninas elas precisam ser seres indefesos que vão ser cuidadas. E tudo isso, como eu disse, vão ser a pontinha do iceberg que vai corroborando para outras situações. Mais um exemplo de caso de violência aqui que eu trouxe sobre o Brasil.
é o caso do goleiro Bruno. Então, além dele ter assassinado a namorada e dado ela de comida para os cachorros, hoje ele tá solto, ele tá super bem. Ele, inclusive, chegou a fazer uma propaganda para um canil, depois falaram que não era uma propaganda, mas ele continua tendo pitbulls, ele continua tendo cachorros, ele continua podendo livremente fazer essas escolhas, né? E isso é uma das comprovações do quanto que a nossa cultura ela corrobora para a violência contra as mulheres, então a violência doméstica e a violência contra os animais. Quanto que ele poder fazer isso com a namorada, ele poder fazer isso com os cachorros e ele ser solto e continuar podendo fazer isso, tá explícito aí na nossa cara de que tá tudo bem, sabe? Que isso é normal. Ou não normal, mas de que isso é aceitável dentro da nossa cultura. E aí, como que a pandemia afeta a violência? Então, aos homens sempre é ensinado que para eles pertence o espaço público. E às mulheres sempre é ensinado que a elas pertence o espaço privado. Então, novamente, desde criança isso já começa, essa nossa cultura. De que os homens são ensinados a dominar o espaço público e as mulheres o privado. Então, o menino ele ganha a bola para ir brincar lá na rua. Ele ganha o carrinho. Ele ganha o interesse por carros e o interesse em poder sair, poder viajar, poder fazer o que bem entender, fazer o que quiser. A menina, ela ganha a boneca, ela ganha algumas coisas para brincar de casinha, de comidinha, né? Então ela aprende desde pequena que o espaço que pertence a ela é o dentro de casa, que ela tem que ficar ali acomodada. Isso faz com que a gente tenha essa cultura de que a mulher que precisa cuidar da casa e que o homem vive na rua. E tá tudo bem. Mas daí o que acontece dentro de uma cultura assim, que ela acontece quando, durante uma pandemia, as pessoas precisam ficar dentro de casa. Então, mesmo, por exemplo, que seja um casal onde ambos trabalhem, ambos fiquem fora de casa o dia inteiro, durante a pandemia, que seja um casal que esteja trabalhando fora de casa, ainda assim, tá todo mundo mais em casa, né? Tá todo mundo no espaço privado. Seja porque as coisas estão fechadas, seja porque não existe muito atividades para se fazer fora de casa, mesmo que sejam pessoas que não tenham, digamos, a consciência da gravidade que é sair, está todo mundo mais dentro de casa. E aí acontece que as vítimas estão confinadas com seus agressores. E distante dos seus ciclos sociais, distante de situações de poder pedir ajuda, os riscos estão cada vez mais elevados. Existe também um aumento de atividade doméstica por parte das mulheres, que geralmente são quem cuidam da casa, justamente por ter mais pessoas em casa, então a sobrecarga para quem limpa, para quem cozinha, tá maior. Aí é o que a gente chama de jornada tripla de trabalho para as mulheres, né? Porque muitas mulheres, independente de trabalhar fora ou não, trabalham 3 turnos por dia. Né? As que trabalham fora, trabalham 2 turnos fora, chegam em casa e ainda tem que trabalhar 1 em casa. E as que estão dentro de casa, nos 3 turnos, precisam dar conta de tudo, para todo mundo. Existe também aqui um estudo que mostra que agora, durante a pandemia, para as mulheres, então, aumentou essa jornada tripla. Então, elas precisam se dividir entre diversas atividades. Como, por exemplo, o emprego, seja ele fora de casa ou para quem está trabalhando em home office, por exemplo. Os trabalhos domésticos, a assistência à infância, então cuidado com os filhos em casa onde existem filhos, né? Porque sem aula, somente às vezes com aula online, precisa ficar em cima da criança. A educação escolar em casa, né? Então, já que as escolas estão fechadas. E assistência aos idosos da família. Então, tudo isso, durante a pandemia, tá ficando sob responsabilidade majoritariamente sobre as mulheres.
Antes do Covid, as mulheres já desempenhavam 3 vezes mais trabalhos não remunerados do que os homens. Com o isolamento, a estimativa é que esse número triplique. Então, como eu falei, com mais gente em casa, com todo mundo em casa, esse trabalho costuma muitas vezes sobrar para as mulheres. A dependência financeira das mulheres no Brasil pertence a 41% de todas as mulheres que estão no setor informal. Então, 41% das mulheres têm dependência financeira dos seus companheiros. Enquanto as mulheres realizam 21,7 horas semanais de trabalho não remunerado. Então, trabalho não remunerado a gente considera, por exemplo, os trabalhos dentro de casa, seja com assistência de crianças, com assistência de alimentação, de limpeza, enfim. Enquanto os homens desempenham apenas 11 horas por semana. Esses são dados do IBGE. Aí eu trouxe mais alguns dados. Então, o PNUD, em 2019, o PNUD é o Programa das Nações Unidas, avaliou que o desenvolvimento contabilizou que a média de anos e estudos de renda por gênero é oposta. Então, enquanto homens estudam menos, ganham mais, estudam menos e trabalham menos. Desculpa, gente, é que eu tava olhando o gráfico aqui. Mas enquanto homens estudam por menos tempo durante as suas vidas e trabalham menos, mulheres precisam estudar mais e trabalhar mais e ainda assim ganham menos. Bom, vocês vão ter acesso aos slides, vocês vão conseguir ver bem os dados que eu tô trazendo aqui pra vocês. E aí eu trouxe o registro de 2020 do Instituto Maria da Penha sobre os tipos de violência. Então, no Brasil, a cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física. A cada 2,6 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal. A cada 6,9 segundos, uma mulher é vítima de perseguição. A cada 22,5 segundos, uma mulher é vítima de espancamento ou tentativa de estrangulamento. A cada 1 segundo, uma mulher é vítima de assédio na rua. Esses são os dados de 2020. Esses dados eles estão disponíveis num site chamado Relógios da Violência. É só digitar no Google Relógios da Violência que vocês vão ver dados muito mais alarmantes. Lá tem muito mais. E essa é, como eu disse, uma ação do Instituto Maria da Penha. Mais alguns dados que eu trouxe para vocês sobre a violência doméstica no Brasil. Esses dados agora são de 2019 e foram feitos pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então, em 2019, o crescimento do feminicídio ocorreu em 4%. O ápice de mortalidade de mulheres vítimas de feminicídio se dá aos 30 anos, onde 61% são negras e 70% tinham no máximo ensino fundamental. Em 88,8% dos casos, o autor foi o companheiro ou o ex-companheiro. Então, o feminicídio, ele é um qualitativo para a lei do homicídio, onde na hora do homicídio, ele acontece única e exclusivamente pela pessoa ser mulher. Então, é o que a gente chama da violência de gênero, é o que a gente chama de misoginia, que é esse ódio praticado contra as mulheres. E aí isso traz um link com os dados que eu falei pra vocês sobre a dependência financeira, sobre as mulheres precisarem estudar mais e trabalhar mais, e ainda assim ganhar menos. O feminicídio, ele atinge as pessoas da população, geralmente que estão em classes econômicas inferiores, classes econômicas mais baixas e a população negra. Então, existe essa relação muito forte sobre quanto menos estudo a pessoa tem, quanto menos condições financeiras a pessoa tem,
maior a chance de sofrer algum tipo de violência, incluindo o feminicídio. E aí isso entra lá naquele modelinho que eu falei pra vocês, o modelo Patterson, a erva daninha, que mostra como que isso se estabelece, por exemplo, pro agressor, né? O quanto que, por exemplo, a falta de oportunidades, a falta de saneamento básico, uma família não saudável, uma família que não propõe os cuidados devidos com as crianças, fortalecem essa agressividade. E aí, claro, a gente tá falando de pares, então, muito provavelmente, uma pessoa assim vai se relacionar com alguém da mesma vivência, digamos assim. Então, uma pessoa que também sofreu violência dentro da família, uma pessoa que também sofre de questões econômicas precárias. Isso não significa que é exclusivo, certo? Não existe diferença entre isso, até porque, como eu trouxe pra vocês, é uma questão cultural. Então, começa desde que a criança tá na barriga. E isso acontece com qualquer pessoa, com qualquer raça, com qualquer nível econômico. Então, em 2019, a cada 2 minutos foi registrado uma ocorrência de violência doméstica. Ocorreu um crescimento de 0,8% em 2019. E aí, assim, gente, esses dados que eu tô trazendo pra vocês são os dados aos quais a gente tem acesso. Então, são as situações onde a gente consegue ter acesso à denúncia, consegue ter acesso às situações que ocorrem. Infelizmente, a gente sabe que a maior parte dos casos não ocorre a denúncia. Então, esses dados, eles são muito maiores. Em 2019, houve um crescimento de 4,1% da violência sexual, onde ocorreram 180 estupros por dia. Desses estupros, 81,8% eram do sexo feminino, 53,8% tinham até 13 anos, 50,9% eram mulheres negras e 48,5% mulheres brancas. No Brasil, em 2019, 4 meninas de até 13 anos foram estupradas por dia. E aí, a gente tem o dado de que o abuso sexual infanto-juvenil, ele acontece, na maior parte das vezes, não num beco escuro, sem saída. Muito pelo contrário, acontece dentro de casa. Acontece de familiares, acontece de amigos da família, acontece de vizinhos. E agora, com o isolamento, isso está aumentando muito. Bom, a gente teve esse caso famoso recentemente, né? Sobre a menina de 10 anos que foi estuprada por 3 adultos, por 3 homens dentro de casa, pelo tio, pelo avô. E eu não lembro se é o filho ou o sobrinho do avô. Uma menina de 10 anos e que acabou engravidando desse caso. E aí, pela justiça, ela teve direito ao aborto legal. Mas esse caso, ele é minoria. A maior parte não tem. Mais alguns dados bem alarmantes sobre o Brasil. Então, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. A taxa brasileira é de 4 mulheres mortas a cada 100 mil mulheres. Essa taxa, ela é 74% maior que a média mundial. Como eu disse, em 2019, a cada 2 minutos houve uma denúncia. Lembrando que nem todos os casos são denunciados. Nem todos os casos a gente tem acesso ao que acontece. Na pandemia, até, se eu não me engano, esse dado ele é de abril ou maio, se eu não me engano. Então, mais ou menos por essa época, a pesquisa que foi feita demonstrou que, durante a pandemia, ocorreu um aumento de 50% nos casos de violência doméstica. Isso lá no começo, agora eu não achei nenhum dado mais recente. E lembrando que a gente tem acesso aos dados que são denunciados, e a maior parte não é. A Lei Maria da Penha, trazendo agora uma coisa
positiva, talvez. A Lei Maria da Penha ela é considerada pela ONU como uma das 3 melhores estratégias mundiais para se combater a violência doméstica. Ela ganhou prêmios de direitos humanos e chegou a concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. Aí eu trouxe um pouquinho também sobre o abuso sexual intrafamiliar, porque ele é muito forte, né? Então, como eu falei pra vocês, a violência doméstica, ela não é só a mulher levar um soco do marido, que é o que muita gente acha que é a violência doméstica. E eu falei bastante sobre isso aqui hoje, porque, infelizmente, são a maioria dos casos, é o que mais ocorre, mas não é exclusivo. Então, eu trouxe o abuso sexual intrafamiliar. Como eu disse, a maior parte dos abusos ocorrem com alguém da família. Então, esse é um dado de 2019 também, 75,9% das mulheres vítimas de um abuso sexual possuem algum tipo de vínculo com o seu agressor, geralmente sendo o cônjuge, o pai, o padrasto, o avô, o tio ou o irmão. De novo, esse dado que ele é bem assustador, mas eu acho importante ressaltar, de que 4 meninas até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. Em 2018, foram contabilizados, como eu disse, 180 casos de denúncias por dia. Em 2019, houve um aumento de 4,1% de abusos sexuais. Trazendo um pouquinho sobre a lei do feminicídio, ela foi criada em 2015, que tipifica, então, o homicídio doloso contra a mulher por sua condição de sexo feminino ou decorrente da violência doméstica. Como eu falei, a Lei Maria da Penha ela foi criada em 2006, então em 2015 também houve uma pesquisa de que a lei conseguiu diminuir em 10% os crimes de feminicídio. Então a gente espera, né, que com a criação da lei do feminicídio também esses dados tendem a diminuir. Não é o que está acontecendo na pandemia, mas em uma outra situação é o que se espera. Trouxe alguns outros dados do Brasil. Então, em São Paulo, a cada 3 dias uma mulher é vítima de feminicídio. No Mato Grosso do Sul, os casos entre 2006 e 2019 aumentaram 279%. E no Paraná, em 2019, aumentou em 48% os casos de feminicídio. Um negócio absurdo. E lembrando isso que a gente sabe, são os dados mais antigos. Agora, na pandemia, a situação tá bem pior, mas a gente ainda não tem esses dados, tá? Aí, alguns dados mundiais, a ONU fez uma parceria com os chamados gigantes da internet, então, tipo, como o Google e o Facebook, para tentar combater a violência doméstica durante a pandemia, para tentar fazer recursos mais fáceis para as mulheres não, né, para as vítimas poderem denunciar e para fazer um quesito que a gente chama de prevenção, que é, então, instruir a respeito do que é violência doméstica, instruir a respeito de o que pode ser feito, como pode ser feito. Mas a gente ainda tem muito caminho para percorrer. A violência doméstica é uma questão de saúde pública. E todo mundo, como parte integrante da sociedade, tem o dever de prevenir e de denunciar. Como que se denuncia? Em qualquer delegacia, não precisa ser exclusivamente a delegacia da mulher. Pelos números DISC 190, 180 e 100, qual número ligar em qual momento. Se, por exemplo, você está sabendo de uma situação que está acontecendo agora, você está ouvindo uma situação, você viu uma situação, você presenciou, alguém te mandou uma mensagem pedindo ajuda agora, você liga para o 190, que é o número dos bombeiros, que são eles que vão... é o número da polícia militar. São eles que vão atuar no momento que estiver acontecendo. Você soube de uma situação que ocorreu violência doméstica, você liga no 180 para fazer o registro da denúncia. Ou você pode ligar no Disque 100 também. Lembrando que qualquer denúncia pode ser feita de maneira anônima, principalmente, por exemplo, ligando. Então é só você pegar o celular e ligar, e ele é gratuito.
tá? Esses Disque 100, você não paga nada pra ligar. Aqui em Curitiba a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que foi criada exclusivamente para trabalhar os casos de violência doméstica. E existe também um aplicativo chamado Mete a Colher. Então esse aplicativo qualquer pessoa pode baixar. Eu não lembro agora se ele é exclusivo para mulheres ou não, mas é justamente porque tem que meter a colher, né? Não tem essa de briga de marido e mulher, não mete a colher. Não, tem que meter a colher. Então, o aplicativo, ele é pessoas vítimas buscando por apoio e pessoas que se dispõem a apoiar. Seja conversando, seja dando uma palavra amiga, seja dando algum apoio financeiro, enfim. O aplicativo tá aí pra isso. E aí eu queria trazer uma frase bastante importante, que é a frase bem comum da uma frase bem famosa da Maria da Penha, que é: quando a violência termina, a vida recomeça. Então, é possível sim sair dessa situação, é possível sim ficar bem, é possível sim nunca mais entrar em um relacionamento desse tipo. Amor não é controle. Amor não é poder. E a gente precisa desmistificar isso, a gente precisa combater isso. E todos nós temos o dever de fazer isso. Bom, é isso que eu trouxe um pouquinho hoje para conversar com vocês. Como eu disse, nesse formato de aula online fica um pouquinho difícil, porque eu não consigo ver a reação de vocês, não consigo tirar alguma dúvida agora, enfim. Mas no final dos slides estão todos os meus contatos. Como eu disse, eu tô à disposição aí para quem quiser me procurar. E eu fiz uma pasta dentro do Google Drive e eu coloquei toda a recomendação de literatura dentro da pasta, tá? Eu faço isso com os meus alunos porque geralmente quando eu deixo só as referências, ninguém busca. Então quando tá ali já tudo certo, geralmente vocês tendem a buscar mais. Então, pra tentar incentivar e estimular vocês, tá tudo ali no link. O link vai estar no final dos slides, tá bom? É isso então, gente. Espero que eu consiga ter esclarecido algumas coisas, ter trazido algumas informações de como que a gente pode tentar combater isso, né? Trazendo esse paralelo de que uma pessoa que é violenta com outros seres humanos também vai ser violenta com os animais e que a gente precisa combater tudo isso. Então é isso, obrigada, um beijo e, como eu disse, estou à disposição. Tchau!